Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu episódio de seguros. Meu nome é Vinícius Firmino, caso você não me conheça, sou especialista em seguro e eu tô aqui agora com a minha host, Lari Lopes. Fala um pouquinho aí. Oi, pessoal, muito feliz de mais um episódio aqui saindo no ar. Estamos aqui com muitos temas maravilhosos. Tenho certeza que se você ficar até o fim, vai tirar insights muito importantes, não só para sua vida, mas também para o seu negócio. E para começar, eu quero falar um pouquinho da nossa convidada maravilhosa, que é a Rebeca Schiavo. Ela é advogada. Além disso, assim, é muito legal. Ela se apaixonou pelo mercado financeiro, liderou por muito tempo equipes do mercado financeiro e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz aqui em estar com vocês hoje. Obrigada. Maravilha, eu também tô aqui com o sócio dos negócios e da vida dela também. É um cara que ele tem 20 anos de mercado financeiro, passagens pelo Banco Itaú, Santander, Safra, XP, mercado de fundos de investimento. O homem não tem, a bagagem é grande, Não tá cabendo o não texto. tá cabendo aqui no texto. Então, pessoal, me ajude aqui a reconhecer. Também um convidado, e hoje o episódio está incrível. Bruno Nascimento, seja muito bem-vindo. Fale um pouquinho de você. Boa noite, Vini. Boa noite, Lari. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência aqui com o pessoal, a audiência aí do Pode Segurar. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Coisa Maravilha. linda. Gente, então poder começar, conta um pouquinho aí, no caso, como vocês chegaram nesse mundo do mercado de investimento, como vocês trilharam esse caminho. Pode ficar à vontade. É legal porque hoje em dia tá tão em alta a história do mercado financeiro. E eu fico muito feliz porque, considerando o país que a gente está e principalmente olhando para a educação financeira, que é um pilar para a nossa economia, a importância, né, do mercado financeiro, a gente vê cada vez mais esse conteúdo se tornando democrático. Sim. Mas vocês galgaram muitos anos antes disso. Então eu queria ouvir um certeza. pouco Hoje da em história dia, de vocês. quando a gente pega os números, hoje em dia já e você com certeza tem isso, né? A quantidade de pessoas que investem no Brasil é assim, Irrisório. percentual ínfimo, tão pequeno, mas eu imagino há 20 anos atrás como era isso, né? Cara, esse mercado ele veio crescendo, se difundindo bastante até por conta da informação. A informação é muito mais acessível hoje, com rede social, com internet, enfim. O advento do smartphone, né? A gente teve a revolução industrial, a gente tem a revolução digital, então a informação chega muito mais rápido, né? Então é importante, as pessoas buscam informação, buscam conhecimento como forma de, enfim, atingir os seus objetivos, né? Mas falando um pouquinho da nossa história, da nossa empresa, enfim, como é que começou tudo? Vou falar um pouquinho de mim, Rebeca, se quiser falar antes também, como um bom cavalheiro aqui, quiser se apresentar, fica à Pode vontade, eu iniciar. entro na sequência. Ele tem mais experiência, pode falar primeiro, depois eu falo. Vocês me chamar de velho, gente, vocês perceberam, né? Mas vamos lá, gente. Eu comecei no mercado financeiro há 20 anos atrás, lá, um menino de 19 para 20 anos, trabalhar no banco, no Unibanco na época, né? Então, por isso que ele falou Itaú aí. Se a gente fala Unibanco, a gente Revela. denuncia um pouquinho da idade, Old né? school, old school. Exatamente. Sempre trabalhando na área comercial, começando ali no caixa, virando gerente, enfim, atendendo todo tipo de público, pessoa física, pessoa jurídica, ao longo desses anos aí. Então, o que sempre me brilhou os olhos no mercado financeiro? Inicialmente eu achava bonito. Eu ia com meu pai no banco, eu via todo mundo bem vestido, com carro bacana, tudo. Eu achava que trabalhava 6 horas apenas. Doce ilusão minha, né? Você sabe que eu acho que tem muita gente que acha isso Que acha até que é hoje. isso, é verdade. Tem muita gente que acha que é isso. Exatamente, mas enfim, e está totalmente transformado o mercado financeiro, né? Então o caixa era muito mais presente na vida das pessoas e na agência hoje isso está cada vez menor, né? Então os bancos estão fechando a agência hoje, então o digital, né? Ele está muito mais inserido no dia a dia do mercado financeiro. E falando um pouco mais sobre a nossa história, né? Eu me desenvolvi na área comercial, sempre trabalhando com crédito, né? Inicialmente com pessoa física, depois com pessoa jurídica, e depois eu cheguei à gerência geral de uma agência onde tinha que cuidar dos dois pilares ali. E aí os bancos sempre, eles buscaram segmentar, ou seja, verticalizar as estruturas. Então, eu tenho o cara para falar da pessoa física, o cara para falar da pessoa jurídica, de forma de especializar, trazer uma personalização ao atendimento. E eu escolhi ali a vertente da PJ. Por quê? Sempre me chamou a atenção, você pega uma empresa, cara, ela nunca fecha no 0 a 0.
A empresa, ou ela está sobrando recurso, que ela ou vai reinvestir, Sim. ou o sócio vai fazer alguma retirada, ou ela está precisando tomar recurso, seja para cobrir algum gap ali entre o prazo de recebimento, o prazo de pagamento, ou até mesmo uma empresa com um caixa robusto, ela não se importa em tomar dinheiro desde que aquilo faça sentido para o negócio dela, para a margem dela. Então, um exemplo aqui, em números aqui hipotéticos. O cara tem uma margem de 10% ali no produto dele, líquida. Se ele está pagando 2 de juros, ele está ganhando 8. Né? Então, é o spread ali do negócio dele, que é o que o banco faz. E é o game que ele já sabe jogar, né? É. Então, Exatamente. Então, é o que ele sabe fazer. Então, ele não se importa ali em pagar por aquele recurso, sendo que ele vai ter um retorno maior. Que é o que o banco faz. Ele conecta o doador de recursos ao tomador. Sim. Nada mais do que isso. Então, você está pegando aqui os agentes superavitários, que estão lá investindo dinheiro no banco. Quando você investe dinheiro no banco, você passa a ser um credor do banco. Né? Você emprestou o dinheiro, ele vai te pagar uma remuneração por aquilo, juros, e ao contrário, e o que acontece? Na outra ponta, ele está emprestando a juros maiores, é o spread bancário. Sim. Então, é isso que sempre me chamou a atenção na PJ, ela sempre está precisando do banco ali. A pessoa física é muito assim, se ela precisar de um banco ali, a continha, só para ela receber e pagar as contas ali, você consegue fazer isso. Sim. Quanto mais, eu costumo dizer, quanto maior o poder aquisitivo da pessoa, enfim, mais difícil se torna você estar na mão de apenas um agente financeiro. Que um vai te atender melhor no cartão de crédito, outro vai te atender melhor no investimento, enfim. não vai ficar refém, né, de uma marca, de uma bandeira, assim. Sim. Exatamente. E tem aquele velho ditado, nunca deposite todos os ovos na mesma Eu cesta. tava né? falando sobre isso hoje, né? O pecado que é, e vocês que são do mercado financeiro devem ver isso pra caramba, né? O pecado que é as pessoas colocarem todos os ovos naquela cesta e a cesta arriscado. quebra, e é muito perigoso, né? Com certeza. Então é muito comum, só para entender, falando de crédito, falando nesse mercado de empresários em si, então é muito comum a pessoa adquirir mais de uma marca ali de banco, né? Então é normal para ela poder Normal. até entender que banco tá É oferecendo saudável. melhor, é saudável. Saudade. Você não fica refém ali. É saudável por alguns motivos. Vou citar alguns exemplos aqui. Você tem um nível de comparação de preço, de qualidade de serviço, Sim. de agilidade. Taxa de juros também. Exatamente o que faz sentido ali pro seu negócio. E até para nós mesmos. A gente sofreu um exemplo essa semana aí. A gente precisava fazer um resgate de determinado banco para aplicar em outro, buscando taxa melhor. Cara, a gente ficou 3 dias para conseguir resgatar aquele recurso. Agora, você imagina se a gente dependesse disso, por exemplo, para fazer alguma aquisição de um bem. E assim, é um banco digital, o digital traz muitas vantagens, assim, mas nesse exemplo era o banco digital e a gente não conseguia falar com ninguém. Olha aí. Mas por incrível que pareça, ainda assim o banco digital foi o que melhor nos atendeu. No Exatamente. sentido de agilidade? de aumentar o limite mais rápido e a agilidade. E é até Os engraçado outros- que está acontecendo isso com o banco digital, né? Você vê, a gente tem essas grandes marcas que simplesmente tomaram o mercado por muito tempo. Eu até queria te perguntar isso, Rê. Na sua opinião, essa nova geração, ela tem adquirido muito mais produtos num banco digital do que efetivamente num banco de grande marca, né? É o que vocês veem no dia a dia? Ah, sem dúvidas. Eu acho que hoje em dia o número já é maior digital. Acaba sendo mais fácil. Mas a nova geração, até por questão de locomoção, agilidade, eles têm maior praticidade com esse tipo de evolução tecnológica. Então, a tendência é cada vez maior os bancos digitais estarem presentes. Não é para tanto que os bancos de primeira linha, eles têm criado os bancos de segunda linha, eles são Exato. digitais, mas eles acabam mudando a bandeira, por quê? Para atender outro tipo de público. Então, é o que o mercado atende. Eles vão atender a todos. Bandeira Segmentar, diferente. literalmente, né? E assim, só para concluir o raciocínio que a gente falou de não depositar todos os ovos, né, dentro da mesma cesta, a gente falava mais cedo aqui com o Vini. Existem políticas de crédito. Então, o banco ele quer ser um parceiro. Qualquer instituição financeira ele quer ser um parceiro do negócio, ele ter uma participação. Então, mesmo eles não querem depositar todos os ovos na mesma cesta. Vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava lá no Vermelhinho, não sei se pode falar o nome aqui, se tem alguma restrição. Pode falar. Podcast, solte o verbo! Maravilha. Então vamos lá. Pode Quando eu sim. trabalhava no Santander,
a gente fazia uma análise, olha, esse cliente aqui na pessoa jurídica, tá? Quando eu trabalhava na plataforma PJ, olha, ele tem X milhões tomado no mercado, ele não tem nada conosco? Poxa, por quê? Eu quero ter uma participação. Se ele está tomando crédito no mercado e eu não tenho nada, ele é um bom cliente, o mercado dá dinheiro para ele, eu quero dar dinheiro para ele também. Maravilha. Vamos atrás do cliente, olha, por que você está fazendo negócio com o Laranjinha, com o Itaú, por que você não faz comigo? O que eu tenho que fazer diferente? Cara, eles são ágeis, a taxa dele é X, Y e tal. Aí, qual que era o nosso papel? Tá bom, o custo do dinheiro lá é tal, se eu te conseguir por um custo menor, você vem comigo? Poxa, vem, qual que era o nosso papel? Aprovar a linha de crédito ali para o cliente e ter uma participação ali no endividamento dele. Então, diluir. Vamos imaginar um cenário contrário. Poxa, o cara deve 10 milhões e está só comigo. Existia um objetivo ali de ter 30 a 35% de participação ali no endividamento do cliente. Quando ele chega, poxa, eu quero mais 5 milhões. Poxa, mas só eu dou dinheiro para ele? Não Ninguém quer. mais quer dar? O que os outros estão enxergando aqui que eu não estou enxergando? Ó, eu já cheguei dentro do meu limite aqui. Eu quero ter no máximo 30 a 35% de participação no cliente. Aí é o momento dele procurar outro agente financeiro. Para quê? Para diluir um pouco isso e até, pensando no lado do cliente, usar isso a seu favor, melhorar o custo da tua operação. E pensando pelo lado do banco, é saudável para o banco, porque se você considerar as variáveis de mercado ou de risco do negócio, se ele tiver todo um risco e a empresa vem uma pandemia, ramo de alimentos foi o que mais sofreu, ramo de festas foi o que mais sofreu. Imagine se apenas um banco tem um risco depositado ali. Fica ruim, tanto para a empresa, tanto para o banco. O banco perdeu dinheiro e a empresa não tem Com aonde para certeza. correr. Porque aí vem o mercado sabe o que está acontecendo e não vai mais conceder o crédito. Exato. É Agora, o que se você aconteceu, dilui o inclusive, risco- agora, quando a gente olha o Rio Grande do Sul para o mercado segurador, a gente tem seguradoras que operavam só no Sul com determinados ramos, seja residencial, seja condomínio. Olha o que aconteceu. A gente está falando de um prejuízo bilionário que nem foi terminado de ser feito o cálculo, mas por conta disso, né? Muitos ovos numa cesta só. E aí acontece uma pandemia, acontece uma catástrofe que ninguém imaginou, colocando para o Sul. Mesmo tendo um histórico de alagamento, a gente está falando que a última catástrofe daquele pote foi em 1941. Então a gente está falando de 80 anos de distância, né? E a atuarial no seguro, ela faz esse cálculo que quando a gente coloca o mercado de seguro e o mercado bancário, eles são, assim, primos ali, Sim. né? Porque esse risco analisado, com certeza, é uma coisa que ninguém coloca na ponta. Pode quebrar o Sul, pode vir uma pandemia e arrebentar. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem clientes que pagavam de fatura R$25 mil num plano de saúde e que de um dia para o outro, porque eram do ramo de eventos, tiveram que trabalhar na Uber, alguns deles. Então, e jamais menosprezando, mas dizendo o quanto mudou a realidade financeira de muita gente, por conta disso que você falou, né? Exato. Dessa Agora análise você de risco. imagina uma seguradora que só atendia clientes do Rio Grande do Sul. É. Esse E a gente exemplo. tem histórico falando sobre. Há tanto que agora eu tenho um grupo de colegas que são do Sul, corretores, parceiros que eu fiz uma pós-graduação, perdão, um MBA nessa área, e o time do MBA estava falando exatamente isso, assim, que as seguradoras agora não querem mais precificar no Sul, mesmo elas tendo outros ramos que não foram afetados pela catástrofe, porque não sabe o que se esperar. O que vai acontecer? Né? Falando ali, estatisticamente falando, tem gente... Compararam o estado dos Estados Unidos que sofreu uma tempestade naquele porte. E que os Estados Unidos, com a tecnologia e o dinheiro que tem, demorou 3 anos para se reerguer. Quanto Imagina aqui tempo no Brasil, demoraria... Quanto tempo demorará aqui no Sul? Temos obra que era para ficar pronta na Copa, não Não finalizada tá pronto até hoje, né? Como é triste a gente pensar... Lá no Rio Nosso finalizou time. agora. Tem uma linha chamada. Lá tem um ônibus que é BRT. É um ônibus que ele. É uma faixa exclusiva, é tipo um trolebus daqui. E aí era pra ele ser. Pra ficar pronto nas Olimpíadas e foi acabar as obras agora. Então, tu vê E que já tá loucura, cheio de né? defeito, né? Já Que tá cheio de tristeza. problema. Porque aí começa a manutenção do que iniciou há quantos anos 10 atrás? anos, né? Agora, vamos fazer uma análise rápida aqui. O que é comum a tudo isso que a gente está falando aqui? Que me vem a palavra? Risco. Risco está envolvido no negócio de seguro, risco está envolvido no negócio de crédito, risco está envolvido no negócio de investimento. Empresário, ele corre mais riscos normalmente do que um funcionário Seletista, né? enfim. Eu tinha
uma segurança quando era seletista que hoje eu não tenho. É. Né? Mas eu tenho um potencial maior do que quando eu era seletista. Mas vamos lá, você está disposto a correr esse risco? Você está no momento de correr esse risco? Então, é inerente a todas as atividades. Mais uma vez, crédito, seguro, investimento. Então, voltando àquela questão de centralizar tudo numa instituição financeira apenas, é cada vez mais difícil, porque você está centralizando o risco. Então, você imagina, você precisa fazer uma compra e o teu banco está fora do ar naquele dia. É isso. Pode falar palavrão? Contigo. Fudeu. Exato. Deu ruim total. Literalmente isso. Então, principalmente quando você fala de pessoa jurídica, eu desconheço até empresas de pequeno, médio porte que tem apenas um agente É financeiro. verdade. E se têm que ter ele. mais uma opção. E assim, no mercado muito extremista, que é um ramo que também navegamos, que é quando a empresa está em reestruturação, está passando por dificuldade, se ela só tem um agente financeiro ou alguém por trás que a financia, que hoje a gente conhece através dos fundos de investimento, aí ela vai pagar uma operação muito cara, muito cara. Pra fazer acontecer, né? Então, assim, ou você deposita tudo em um só e você pode acabar tendo prejuízos, ou você paga caro. É isso. Você sabe o que eu queria aproveitar para perguntar para vocês? Existe um seguro, e a gente estava comentando sobre isso no último podcast, que é o prestamista, que eu acredito que você do banco saiba muito mais do que eu, Sim. inclusive. Quando a gente fala no que diz respeito a essa ausência do determinado tomador do crédito, seja por uma, enfim, eventual morte, invalidez que seja, e aí o banco tem esse seguro vinculado. Então, para você, telespectador, só para você entender. Eu, Larissa, vou até o Banco Itaú e tenho um empréstimo. Eu tenho 10 anos para pagar esse empréstimo, mas no segundo ano eu faleci. Para que esse empréstimo não fique com a minha família, ou seja, essa dívida não vá para minha família ou amortizada talvez da minha herança, existe um seguro chamado prestamista que a gente consegue diluir esse risco, ou seja, o banco assume essa dívida e acabou, a seguradora quitou esse valor. No banco, a gente sabe que é diretamente ligado crédito e metas. Como que vocês faziam para poder convencer o cliente? Porque a gente teve um caso agora no último podcast que ela estava contando que era um caso de consórcio e que o cliente negou, não quero, Nossa, né? verdade. E ele caiu da escada, bateu a cabeça e veio a falecer. 1 ano de consórcio, uma pena, e a Meu família Deus. tinha uma parcela altíssima, a esposa era dona de casa, imagina a cena. Não, e aí a esposa foi atrás, falou, por que você deixou meu esposo fazer isso? Aí ela foi e falou, aí mandou os áudios Print. 3 vezes falando, cara, pelo amor de Deus, fecha. Ele falou, não quero. Não Eram quero. tipo, sei lá, R$40 a mais, 50 Meu naquela Deus, parcela. que prejuízo. E ele negou, e enfim. E aí eu queria te perguntar isso, nessa tomada de risco ali, porque a seguradora e o banco têm suas metas, e a gente sabe que a taxa, a gente fala do sinistro, o sinistro no prestamista é super baixo, né? Porque, enfim, é igual seguro de vida. Poucas pessoas morrem, versus ali o que o banco recebe. A meta era muito alta? Olha, sempre as metas são desafiadoras, né? Pra gente comercial não dorme. gourmetizar um pouco aqui o termo, né? Mas como é que funciona isso? Mais uma vez, o risco inerente à situação. Vamos lá. No caso do consórcio, acaba não mudando muito. Vai muito da conscientização da pessoa quanto à necessidade. Porque Sim. o consórcio, vamos lá, em regra, você pode fazer uma estratégia de alavancagem patrimonial, enfim, mas, digamos assim, ela é uma compra mais planejada, Exato. que sai mais barato, né? Então, no consórcio, isso as pessoas às vezes tinham um pouco mais de dificuldade, porque ele olhava muito a parcela mensal dele. Então, quando você fala, poxa, vamos colocar o seguro prestamista aqui, mas minha parcela vai subir e tal, enfim. Então, na minha opinião, meu sentimento é que existia uma restrição um pouco maior em relação ao seguro prestamista. Essa aderência. Já quando você falava do crédito pessoal, do capital de giro, de uma linha de crédito para a pessoa jurídica em geral, o empresário, em regra, ele tem um pouco mais essa noção e essa preocupação em deixar algum tipo de problema para os seus sucessores, porque no próprio contrato social da PJ está ali dizendo o que acontece se faltar um dos sócios. O outro assume, enfim, encerra, já está definindo isso. Então, como é que trabalhava-se isso na questão das linhas de crédito? Quando você tirava o seguro prestamista ali da operação, automaticamente o risco dela aumentava. Sim. Então, na precificação de taxa, a taxa aumentava, de forma que ficava bem parelho ali você fazer com ou sem o seguro prestamista. Entendi. Por uma diferença tão baixa, o que é melhor? Seguro. Vamos fazer com seguro prestamista. Então, assim, eu, nesse ponto, nunca tive dificuldade, porque eu sou um defensor do seguro, porque Sim. eu, enfim, Diluir o risco. Dilúvio. já tive carro roubado sem ter seguro, enfim, então aprendi. Aprendeu tá? a lição. Duras penas, né? Mas também tive experiências, de certa forma, positivas. Posso contar uma historinha Por favor, rápida por aqui, favor. né?
de como o seguro pode... Eu trabalho com crédito, mas a gente tem soluções de seguro também, tá bom, gente? O seguro pode mudar a vida de uma família. Em determinada ocasião, quando eu trabalhava no Santander, poxa, agência de bairro, lotada, enfim, final de mês, tem que entregar as metas, enfim, eu lembro que sentou um senhor à minha mesa, né? E ele falando, poxa, porque o seu banco negou meu pagamento de indenização, tal, tal, tal. Aí eu dei um pouquinho de atenção, ouvi e, enfim, tentei resolver o problema dele ali. O INSS havia classificado ele como inválido, ele já era aposentado por invalidez. Só que o seguro dele não tinha uma cobertura por invalidez e era difícil para ele entender isso, e ele ficou muito chateado, enfim, ele literalmente chorou na minha mesa. Ai, que pena. Chorou. Então, assim, eu fiquei comovido, enfim, mas certeza. não havia o que fazer. Tentei dar uma recomendação e explicar, ele não gostou, mas eu tentei deixar ele de forma que ele compreendesse minimamente, né? E aí, meses depois, mais uma vez, estou trabalhando, enfim, sentou uma senhora, olha, meu marido faleceu, enfim, sempre muito solícito, educado, ó, sinto muito e tal. Olha, eu liguei na central do banco, eles me orientaram a trazer a documentação do sinistro aqui até você, que é o gerente na conta dele. Ah, tudo bem, pode deixar, enfim, me dá seu telefone que eu dou uma olhada. De novo, parece que essas coisas aparecem no final de mês. Peguei, coloquei lá, enfim, virou o mês, é hora de respirar. Modéstia à parte, eu sou muito organizado. Eu vi aquela pilha de papel na minha mesa numa sexta-feira, eu falei, meu Deus do céu, preciso dar um jeito nisso. Levei para casa para organizar no final de semana. E aí, dentre eles, eu vi aqui, nossa, o seguro daquela senhora, tudo tal, enfim, deixa eu ver se está toda a documentação aqui. Quando eu abri, eu vi o documento de identificação, Era ele. era aquele senhor que sentou meses atrás na minha mesa. Meu Deus do céu. Era aquele senhor. E aquilo, assim, me Nossa, trouxe é um um misto. sentimento, assim... Falei, poxa, ele chorou na minha mesa, ele de fato tinha um problema, enfim, ele não conseguiu receber, mas enfim... Deixa eu fazer meu trabalho, que eu tomei muito para mim aquilo ali, porque eu fiquei literalmente, eu já havia ficado sensibilizado com ele quando ele esteve lá na minha mesa. Só Ele que te o marcou, fato, né? exatamente, o fato da esposa dele ter voltado, poxa, me marcou muito, né? Nossa, muito humilde, muito delicado, enfim. E aí eu dei entrada no processo, enfim, dando feedback, fazendo follow-up para ela, olha, o processo está assim, assim, assado, maravilha, tal. Até que chegou o dia, veio a confirmação no meio, olha, vai receber a indenização. E o seguro era dividido por 3. 50% para ela, 25% Os filhos. para cada filho. E aí eu perguntei, como é que... E aí, aquele comercial sempre, enfim, quais são os planos de vocês para o seguro, enfim. Ela, poxa, Bruno, eu não tenho planos, enfim, tal. Poxa, a senhora pode vir até aqui? Eu posso te fazer uma recomendação de investimento? A senhora abre uma conta comigo, eu te dou uma recomendação de investimento, que era uma forma do recurso pegar e cair ali. Maravilha. E ela veio, trouxe os 2 filhos também abriram conta comigo, só que um deles, ele estava numa situação muito particular. Ele também era do mercado financeiro, só que ele trabalhava em área interna de outro banco. Cara, ele estava para ser mandado embora porque ele estava com um problema de restritivo no nome, enfim, e assim, a grana daquele seguro ali serviu para ele Que tadinho. regularizar. Ele falou, cara, isso aqui tá salvando o meu emprego. emprego e a minha carreira. Então você vê, óbvio que ele não gostaria de ter perdido o pai para isso. Mas, a eu função lembro... social que o seguro Sim. traz, gente, é surreal. Exatamente. Eu lembro de uma propaganda de uma seguradora que falava mais ou menos assim e reflete a realidade. Paz para quem parte, tranquilidade para quem fica. É. Então, verdade. é um produto que as pessoas veem como um custo, mas ele não é. Eu cansei de ver, gente, quando a gente fala de educação financeira, de planejamento financeiro, famílias ricas do ponto de vista de patrimônio, que ele não lembra que no momento de você fazer a transmissão dos bens, você vai pagar imposto, você vai E pagar às vezes a 4%. pessoa não tem. O cara tem patrimônio e não tem a grana para pagar imposto, Isso não é tem a uma grana para loucura. pagar advogado. É aquele pra fazer negócio. inventário. O seguro, geralmente, a gente paga pra não usar. É, Mas é importante ter. é importantíssimo. No E se último você coloca o podcast nós falamos valor... exatamente disso. Exatamente essa questão. A pessoa esquece disso. É até um patrimônio, um inventário, alguma coisa que seja, é um 4%, 5%, o que for. Se a pessoa, que muitas das vezes acontece isso, é o cara que coloca o dinheiro em casa,
Quando ele morre, como é que fica? Às vezes o filho não sabe fazer a grana que ele faz, às vezes a mãe não sabe. Tá sofrendo pela perda. Pela perda, não tem como pensar em, meu Deus, como eu vou conseguir tirar dinheiro? E às vezes também os bens que tem não tem liquidez imediata. E aí... Ou mesmo a história dele, daquele moço que faleceu, ele ficou inválido na vida e naturalmente ele já não tinha como exercer a profissão, que eu não sei qual era, mas enfim. Ou seja, o seguro ele vem nesse lugar, gente. Ele não só traz a indenização para a sua ausência, mas a gente tem uma Exato. série de coberturas. Eu tenho uma amiga pessoal, Karina, que tinha um seguro que a gente conseguiu para ela e o fato dela ter descoberto câncer fez ela ter uma indenização de doenças graves em vida. Então, ela teve ali uma indenização de 70 mil reais para a descoberta do câncer e o período pelo qual ela ficou sem trabalhar, ela estava sendo indenizada. Então, assim, não veio a faltar, né? Além do CEMED, todas as questões que a gente tem. Então, são N coberturas que o seguro de vida tem, enfim, os seguros como um todo que vão salvar a tua família. Pela idade é tão baratinho, né? Tipo assim, esses dias eu fiz a cotação, coisa de 20, 30, 40 A pizza, reais por pizza do mês. É. Então, assim, é algo tão bobo que muitas das vezes você, mas vou pensar, e se passar 30 anos eu não morrer? Mas e se morrer? E se ficar inválido? Pra morrer basta estar vivo. Basta Você tá pode vivo. morrer hoje ou daqui 70 anos. Sabe o que a gente falava muito com relação a seguro? Por exemplo, o seguro de automóvel. As pessoas normalmente procuram seguro de automóvel. Verdade. Por quê? É a maior Seguro, adesão do Brasil. Bateu meu carro, roubou meu carro, enfim. Então, assim, é literalmente tirar pedido. Sim. Agora, vamos falar do seguro residencial. O que geralmente vale mais? O imóvel da pessoa ou o carro? Ela faz o seguro do carro e não faz o seguro do imóvel. Gente, do imóvel E que é infinitamente menor. mais barato. E traz mais benefícios, porque às vezes até a fechadura, assistência, Aqui, ó, você essa semana contrata é muito mais caro. um você vai marido de pagar. aluguel, você vai pagar R$200. Se você paga o seguro, você não paga nada. A gente paga no seguro R$600 no ano, 650. E a gente mudou agora instalação da prateleira, seguro. Instalação do ventilador, seguro. Instalação de cortina, seguro. Totalmente gratuito. Instalação da fechadura eletrônica, seguro. Então, assim, são N coberturas que você tem por um valor tão irrisório que, gente, parem de ser burro, 600 reais contratem. por ano, imagina, 50 reais por mês, é uma coisa tão barata. E você tem isso tudo, né? Tipo, você acaba de se mudar. E aconteceu com a gente. E aí a porta deu ruim. Aí chamamos rapidamente, o cara foi lá e resolveu o problema. Chaveiro, né? Chaveiro. Então, de fato, é um investimento que, assim, eu fecho os olhos e eu sei que vale muito a pena. Não porque a gente trabalha com isso, mas é porque é uma coisa que a gente vive no dia a dia. No dia a dia. É muito bom. A gente está falando do seguro aqui, mas quando a gente fala de educação financeira, na minha opinião, não existe um produto ou serviço financeiro ruim. O que deturpa muito a imagem é a forma como ele é vendido. Exato. Então, vamos lá, do que você entubar literalmente. Eu até vi um determinado episódio do podcast aqui falando sobre capitalização. Capitalização, se ele não for vendido adequadamente, ele é um produto ruim. Mas se você for lá e ganhar no sorteio, poxa, é bom pra caramba. Né? E então, é da forma que você vende o negócio. Você fala, olha, você vai ficar 5 anos que você tem a possibilidade de ganhar. Tem gente que gosta de jogo. O tigrinho da vida. Muita gente gosta. Exato. Foi legalizado agora, né? Nada mais é que um jogo. Vamos lá. Você tá ali na sorte da vida. Só que você tem que falar, olha, você não vai ter correção, não é um investimento. O errado é falar que a capitalização é um investimento. Não, ela não é um investimento. Agora, por exemplo, para pessoas que não têm a disciplina de poupar, vamos lá. Se ela falar, olha, eu preciso tirar R$100 aqui e colocar no CDB, na poupança, não vamos falar de produto aqui. Por iniciativa própria, ele não faz. Mas se ele tiver a capitalização em débito automático ali e ele saber que ele não pode resgatar, aí ele faz. Aí ele faz. Eu vou te dar um exemplo. Trabalhando no banco mesmo. Quando minha filha nasceu, eu fiz 2 capitalizações para ela. Eu vou pagar a festa de 5 anos dela com título de capitalização. Se eu ganhar, maravilha. Mas é uma forma de tá regradinho ali, eu nem contava com aquilo. Nem conta. Sai que você nem vê, né? Sabendo como funciona o produto... Você já não conta. O brasileiro, você já não conta. o que ganha, gasta. Então, se você vê menos ali, você nem sente. Porque o salário já chega comprometido, né? Pra muita gente, né? Então... E eu descobri aqui, antes de começar, que ela é advogada. Advogada. Né? E aí também, o que fez você sair, de repente, desse mercado? Desse mercado para migrar para essa parte financeira? Na verdade, foi uma transição muito natural. Eu sempre trabalhei no ramo da advocacia voltado para o mercado bancário. Então, sempre atuei na defensão de agentes bancários, de instituições. Fui convidada para trabalhar num fundo.
o qual lá permaneci por quase 4 anos. E lá, quando eu entrei, era uma empresa ainda bem enxuta. Então, eu cresci com a empresa. Então, eu iniciei lá como advogada, virei diretora jurídica, e aí, como já era o braço direito do dono do fundo, fui promovida a CEO. Então, Legal. eu participava de todas as decisões, de todas as operações que tinham lá. Então, assim, trabalhávamos com contas, com CCB, com securitização, né, antecipação de recebíveis, fomento. Então, foi uma transição muito natural, né? Então, foi aí que veio a paixão. Então, eu acabei ficando mais no lado estratégico da advocacia, né, e focando mais no mercado financeiro. E aí, foi onde eu realmente tive esse contato com o mercado financeiro, análise de crédito, né, tomada de recurso, né, foi aí que veio a paixão. E como, falando da empresa de vocês, né, como hoje vocês conseguiram juntar essas duas potências, que é esse olhar comercial e técnico do dia a dia e o seu jurídico especialista, até porque para você ser CEO de um fundo, eu imagino que você seja a mina e eu sou muito feliz por esse time. Então, como que vocês conseguiram fundir aí esse conhecimento e trazer a operação de vocês? Conta um pouquinho aí sobre o negócio de vocês. Eu acho que a gente tem o exemplo de hoje é muito claro, né? De uma Se operação que a gente complementa. tem lá. Eles se complementam muito. O que eu quero dizer com isso? A gente está com uma operação de crédito lá, está aprovada, vistoria do imóvel feita, uma empresa que vai tomar um capital de giro, tá? Com o imóvel como garantia, vai fazer ou um home equity. Tá? Então, o que acontece? A parte de crédito, comercial, preço, tudo definido, maravilha. No que travou? O jurídico do nosso parceiro apontou, olha, a empresa e os sócios têm esse apontamento. Quando eu vi ali, eu falei, até Meu Deus. murchei. Falei, poxa, Oxi. não dá. Não Só que dá. aí é o diferencial da nossa empresa, né? Por isso que depois a gente conta um pouco mais de toda a assessoria que nós prestamos, que aí é o pulo do gato. Geralmente, quando você tem um intermediador que ele é só o crédito, ele só vai te apresentar os agentes financeiros. Não, aqui na SN, Assessoria de Crédito e Capital, a gente vai sempre além disso, porque ele se deparou com um problema comercial, o que ele faria naturalmente? Não a SN. Ele voltaria para o cliente, demandaria o jurídico do cliente, até entender, voltar, demorou para sair o recurso, demorou a vir a resposta. Então, hoje... É um timing que o cliente não tem, né? Aonde vem o complemento do jurídico. Então, já vem para mim, já vem para nossa equipe jurídica, nós mesmos analisamos, correndo atrás, resolvemos, e nós mesmos, a gente sempre tem esse tato, né? Eu sempre falo, eu já estive do lado de vocês, eu já dei o recurso, então eu entendo as dores de vocês. Mas, né, vamos ver por esse lado, não é bem assim, não foi isso que aconteceu. Então, nós apresentamos um parecer neutro, não puxando tanta sardinha para o nosso cliente, em que pese que nós, óbvio, queremos aprovar o crédito, mas também com a dor do banco, com a dor da instituição financeira, porque a gente sabe que o quê? Ele quer trazer o recurso de volta para casa dele. Então, a gente presta toda essa assessoria que acaba o quê? Também sendo mais rápido para o cliente, porque o cliente quer o recurso, às vezes, rápido. E, às vezes, o lado de lá, desculpa aos meus colegas advogados, mas, às vezes, eles não entendem, né, a rapidez. Então, se é um escritório terceirizado, e, às vezes, se é um escritório terceirizado, chega, entra na fila até analisar. Então, assim, esse é o diferencial. Então, a gente uniu o comercial com o jurídico e aí prestamos toda a assessoria, tanto de crédito, como já damos todas as soluções para os embrólios que vão surgir na análise de crédito. Que vão acontecer e sempre vão acontecer, né? Exatamente. E o que é legal? Como eu te disse, eu fiquei murcho na hora que eu vi a operação. Peraí, vamos olhar. Então, na hora que ela se aprofundou ali nos processos, ela falou, olha, o risco que tem aqui, poxa, corresponde a 10% do valor do imóvel. Poxa, aí a gente voltou com o parceiro, explicamos, aí ele... Peraí que errei. Voltou pro game. Exato. Me manda seu parecer que eu vou aprovar no meu jurídico. Exato, mas assim, eles têm um esteiro, ele olhou no massificado, ele falou, poxa, o cliente tem um problema desse tamanho, só que quando você aprofunda, você vê que ele é desse tamanho. Não tem, aí de novo... Ele olhou, o risco dele é infinitamente menor do que ele estava mensurando. Resumo da história, vai fazer a operação. Que coisa então, linda. como isso se complementa? Convencer o cliente, mostrar a necessidade, sugerir a linha de crédito, enfim. E a agilidade que a gente presta, enfim, ele tem 2 semanas que a gente fez a primeira visita para esse cliente. A gente deve pagar a operação na próxima semana.
E assim, porque teve esses entraves, senão ela sairia mais rápido ainda. Então tá aí o diferencial. E que se tivesse em qualquer outro player, demoraria muito mais, né? Exatamente. Eu acho que o casamento perfeito é o conhecimento e quem indica, né? Por exemplo, eu estava numa palestra esses dias e aí o palestrante ele também trabalha com a parte de investimento, mas ele é mais na parte de coach financeiro. Uhum. E aí ele estava contando que um aluno dele já estava tentando de alguma maneira conseguir um crédito e tentou em 3 instituições bancárias, não conseguiu, até que ele entrou em contato com uma gerente top da Caixa Econômica e falou, ó, o cara é isso, isso, eu dou meu nome aqui para poder liberar, pode ter certeza que ele vai pagar e tal. Conclusão, essa gerente foi, liberou, foi em 2 dias, 48 horas o dinheiro já estava na conta, e com a taxa muito baixa. E aí é exatamente isso, né? Acho que ele já tinha um conhecimento e ele também tinha famoso quem indica. Ele indicou aquela pessoa, aquela gerente, e eu vejo que é muito o que vocês fazem, né? Você já tem um conhecimento também, sabe o caminho, tipo, olha, por aqui não vai dar certo, vem por aqui que é melhor. Então isso eu achei bem legal. Bom, e a indicação, ela é muito boa porque você já falar em nome de alguém ajuda bastante É para verdade. você adentrar o cliente, porque até chegar, olha, eu sou o Bruno, sou da SN, até ele saber de onde eu vim e tal, para ele ter segurança e ter uma conversa e se abrir conosco, poxa, leva um tempo. Quando você já vem indicado por um conhecido dele, a conversa é outra. Ah, com certeza. Essa validação, o Vini fala muito sobre isso, essa prova social, né? A gente tem outra percepção do cliente. Sim. E que a área comercial, ela, infelizmente, a gente estava até conversando isso no podcast com um colega médico, e infelizmente muitas pessoas prostituíram a área comercial, né? A gente vê, inclusive, isso no banco muitas vezes, né? Um senhor de idade ali compra um produto que ele nem sabe que ele Não sabe. assinou, e uma série de coisas que, infelizmente, o cliente hoje, a gente sabe que ele acaba ficando mais desconfiado. Você já estava numa reunião e o cliente queria me ensinar o que era a Lei 9656. E aí, de forma muito humilde, eu disse assim, olha, eu trabalho há 11 anos com isso, eu sou pós-graduada, eu tenho MBA, eu propriedade. sou especialista lá fora, então assim, me perdoa, mas você tá falando tá errado. Então, é um medo, né? É. Tanto que hoje, agora, tem menos de 40 minutos, eu recebi um áudio de um outro cliente que tinha medo de aderir ao produto que eu indiquei, ele disse, melhor coisa que eu fiz da minha vida. Então, essa transparência, essa honestidade dentro do processo comercial acaba faltando. Então, eu vejo que é o que vocês fazem na SN e fico muito feliz de ter pessoas assim, porque eu brinco que é mão de obra brasileira, é gente com games, Skin the Games, se jogando no negócio, fazendo acontecer. Não tem como, né? Plantar maçã, vai colher maçã. Plantou trabalho, vai colher sucesso. Não É tem isso. como. É isso aí, é isso aí. E a parte de indicação, o trabalho que a gente faz lá na SN também, além de receber as indicações, é saber onde alocar. Então, quem gosta mais de operação com imóvel, quem gosta mais de operação com recebíveis, enfim, é onde encaixa mais. Então, vamos falar, chega um vendedor de cosméticos aqui, se ele vier vender shampoo para mim, a chance de êxito dele vai ser muito menor do que ele vender para o Vinícius. Ah, que você tem acha? certeza, né? Impressão sua! É Um verdade. pouco quem indica é o quem conhece, o que você precisa. Um produto Então, faça sentido. Exatamente. E o que a gente faz? Por isso que a gente fala, eu sou como teu advogado, me fala tudo. Aí a gente a gente desenvolveu o sistema lá onde a gente coloca toda a característica do cliente, o que ele precisa e ele me dá onde ele tem maior chance de aprovação, maior chance de Poxa, êxito. que legal. Então, Legal. a gente é muito mais assertivo, porque não adianta se eu pegar e for passar a ficha do cliente em vários lugares ao mesmo tempo, as instituições têm acesso a quem consultou o Serasa do cliente. Se vê, poxa, consultou em 5 caras ao mesmo tempo. Alguma coisa está errado. Vamos lá. Ou ele está desesperado, ou enfim, precisa entender um pouco melhor isso aí. Ele já Você vê queima esse o cartucho, risco. né? Exatamente. Da mesma maneira que se não tiver nenhuma consulta, poxa, mas o cara fatura tanto aqui, ninguém nem consulta o Serasa dele, ele não compra, ele não vende, enfim. Vamos entender um pouco melhor isso aí. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E é o que a gente procura atender os nossos clientes. Não é ser vinculado a uma bandeira. Então, é o que a gente fala. Tem bancos que atendem melhor o cliente no crédito, tem outros que atendem melhor no investimento. Poxa, tem aquele cara que tem um probleminha de restrição, é esse aqui que vai atender melhor na parte de benefícios também, seja um vale transporte, vale refeição, enfim. A gente propõe soluções para a empresa assim do que a gente conhece de mercado, onde, vou dar um exemplo muito prático aqui, tem empresas que elas fazem antecipação salarial ali no meio do mês e o pagamento no final do mês. Nós temos parceiros com soluções, só para citar um exemplo aqui, onde
ele antecipa com o funding dele o salário de toda a folha de pagamento do empresário. Ou seja, uma grana que ele teria que dispor ali no dia 15, por exemplo, para pagar o adiantamento ou o vale, como é popularmente conhecido, ele paga com a grana desse parceiro, sem custo algum, ganha um rebote disso ainda, e ele só vai pagar tudo mesmo no final do mês. Ou seja, ele ganhou 15 dias para trabalhar com aquele caixa que já é dele. Ele não precisou dispor do recurso naquele momento. Então, ele deixa o funcionário dele satisfeito, e o funcionário tem a opção de antecipar ou não. Faz um chamado float ali, ele continua trabalhando com o dinheiro dele mais 15 dias. E sempre com segurança, né? Porque a instituição, no caso, ela faz essa liberação conforme o período trabalhado. Então, né, tem muitas empresas que têm medo de, eu não trabalho com antecipação porque eu não vou ter segurança que o empregado vai estar aqui. Não, então, assim, um dia trabalhado é um dia de recurso liberado. 20 dias trabalhados, 20 dias. Então, ele consegue ter ali acesso ao quanto ele tem liberado ali no mês. Então, assim, é muito legal. E você protege, né, de receber ali no final do mês um cara que você pagou e ele não trabalhou o mês inteiro. E a tecnologia, isso tá tudo tão linkado que, como é que o parceiro faz esse tipo de liberação? O sistema dele é conectado, se o Bruno bateu o ponto um dia, ele tem direito a um dia de antecipação. Se ele bateu o ponto 2 dias, ele tem. Se ele não bateu o ponto, ou ele foi desligado, ou ele está em período de férias, ele não tem antecipação. Então tá tudo muito linkado e dá segurança. Você traz solução para a empresa. E é o que todo empresário quer, né? Gente, Soluções. muitas coisas, né? Soluções. Caraca. E a gente ouve muito isso. A gente estava falando de um exemplo mais cedo. O empresário fala, olha, eu sou engenheiro, olha, eu trabalho com estética, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele é especialista nisso. Cara, eu não sei lidar com dinheiro. Então não é que ele não é inteligente, que ele não é um empresário de sucesso, vide o patrimônio, mas assim, ele não consegue otimizar muitas coisas E ali. são tantas decisões que o empresário tem, e assim, quem faz tudo não faz nada, né? Exato. Então, se eu sou aqui passa pano, aqui puxa, aqui joga o ar, aqui faz o dinheiro render, meu Deus, em algum momento eu vou falhar nessas multitarefas. Né? Exato. E é por isso que quando nós sentamos e falamos, vamos para o mercado financeiro, mas qual que vai ser nosso diferencial? E a gente trabalhou justamente nisso, porque nós não queremos ser o tipo de empresa que vai lá, aqui, você conseguiu um capital de giro aqui nessa instituição, vai lá e paga. Não, a gente quer acompanhar o cliente, a gente quer que ele consiga ter êxito no pagamento, quer que na próxima tomada de recurso ele pague menos por isso. Se ele estiver precisando, a gente vai trabalhar na redução de custo no RH, no plano de saúde dele, no seguro dele. E através de ele dar toda essa gerência desses produtos de nós vamos acompanhando o cliente para ele conseguir ter uma empresa saudável, né? Porque hoje, se você vê uma empresa e ela não está familiarizada no financeiro, muitas vezes o que vai acontecer? Ele vai tomar um recurso de forma errada. Então, é por isso que nós queremos focar no diferencial. E o nosso diferencial é dar toda essa assessoria, seja no crédito, no benefício, no crédito consignado, na redução de custos. Né? É dar a solução, literalmente. Hoje a gente estava conversando exatamente isso com um amigo, que ele literalmente é o front do negócio dele, o negócio precisa 100% da mão de obra dele, e aí a gente estava falando, cara, você precisa pensar como empresário e agir, te separar a conta pessoa física da pessoa jurídica, então... Passos cruciais, isso, né? Porque às vezes acaba a pessoa ficando ali tão no automático e ela só tá preocupada de fazer aquele dinheirinho ali, esquece que tem muita coisa por trás que você pode ajustar a casa e conseguir ali decolar. A gente tava falando exatamente isso, né? E aí, no olhar, nesse caso, olhando numa eventual falta, seja uma doença, alguma coisa, e aí, como vai acontecer? Como que a tua empresa vai sobreviver? Então, a importância de um especialista. E é um cara que sabe o que está fazendo, né? Que até o que a gente vive aqui no escritório é isso. Eu brinco que quando você tira a SUSEP, você tem que saber o que é o maquinário de um avião, o maquinário de um navio. Mas se eu atirar em todos os lados, eu não vou conseguir. E aqui no escritório é isso. A gente respira, a gente vive, a gente faz acontecer em benefícios. Então, assim, você vai falar de plano de saúde, eu sei falar cada vírgula de cada contrato, porque é o que a gente vive. Mas se você for me perguntar qual é o melhor seguro para a parte de baixo do navio, eu não vou saber. Eu sei a parte técnica, mas eu não sei a parte comercial. Então, a importância de um especialista, aquele que não tira pedido, mas que faz uma consultoria, é o que eu vejo que vocês fazem na SN. E a nossa ideia, Nari, é dar sugestão para o cliente, porque Sim. principalmente o empresário,
é difícil muitas vezes para ele ele ouvir de alguém, cara, você está errado nisso, você tem que ir para esse caminho. O nosso intuito não é falar, olha, você tem que fazer desse jeito. Tem algumas consultorias, principalmente a gente já trabalhou muito com empresa em fase de reestruturação, o cara que ele está em recuperação judicial, assim, está na UTI, enfim, ele está com desfibrilador ali, tomando choque. Todo mundo alfinetando. Todo mundo alfinetando. Tem empresas onde a consultoria entra, e não é o nosso caso, ele tira a gestão do caixa do dono da empresa, literalmente. Ó, quem manda no teu caixa sou eu. Quem fala o que vai pagar, o que não vai pagar sou eu. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é falar, olha, você tem essa linha de crédito que está desse jeito, está te enforcando muito aqui no curto prazo, alonga isso. A gente tem essa solução. É dar a solução para o cliente. Se ele falar, não quero, olha, não é o que te recomendo, mas se você quer seguir por esse caminho, eu vou. A gente já teve casos do cliente chegar na gente e falar, eu quero 5 milhões de giro de capital. Tá bom, vamos analisar. A gente analisou toda a documentação, viu o fluxo. Olha, você não precisa disso. Para nós, seríamos excelente se ele tomasse esse recurso. Mas, não, você hoje, 2 milhões é suficiente para você colocar dinheiro aí no seu capital, organizar, tirou menos e pagou o quê? Consequentemente, menos juros. Sim. Né? Então, é colocar literalmente o que ele precisa, dar a sugestão. Falar, Ser transparente, né? Ser transparente, olha, eu não estou amarrado a ninguém aqui. Sim. Ou se for até para ele não fazer determinada operação, cara, não faça. Olha, eu quero quitar o agente tal. Olha, mas eu já trabalhei lá, se você quitar antes, você vai ter uma multa que está prevista em contrato, pede para o teu jurídico olhar o teu contrato, se você quiser a gente te mostra aqui também, que você vai ter um pênalti de 10% do saldo devedor. Que se a gente colocar na conta aqui não compensa. Você quer fazer? Eu faço, mas olha a conta aqui. Não vale a pena. O cara é engenheiro. Eu tenho certeza que ele é muito melhor na matemática do que eu, mas ele olhou de fato. Só que eu não estava vendo isso. E é o tal do que, às vezes, o olhar de fora, quem está um pouco... não está envolvido ali sentimentalmente, emocionalmente, é melhor. Então, ele falou, cara, você me falou isso, mas eu não pensei. Eu não sabia, eu não pensei de novo. Eu sei comprar terreno, lotear e vender. Não sei fazer conta financeira, sei fazer medição, um monte de coisa, enfim. E ele tem essa humildade de reconhecer isso e aceitar as nossas sugestões, né? Então, é um pouco do que a gente faz. E o que a gente procura adentrar no cliente, eu costumo falar, a gente nunca vai ser uma empresa de massa. Seremos uma empresa de poucos e bons clientes, porque eu não quero simplesmente fazer uma operação para você, tirar o pedido e próximo. Tá bom, vamos ver o que mais a gente pode melhorar aqui. Olha, uma boutique, né? Exatamente. É o nosso conceito aqui. E tá próximo dele. Então, para quê? Sempre que ele for fazer algum tipo de produto ou tomar alguma decisão na vida dele, ele vai lembrar de nós. É esse o nosso objetivo. Tá próximo do cliente. Então, eu tenho clientes aí, até a empresa que a gente foi trabalhar, e o cara era meu cliente há mais de 10 anos. Vira até amigo, né? Vira. É personificar, né? Nós queremos oferecer a solução em um só lugar. Não porque somos bons em tudo, mas porque através do network que nós temos, a gente apresenta. Não sei? Não, nós vamos apresentar. Aqui, o Vinícius e a Lari são ótimos em seguro. Vamos lá. Seu plano de saúde está muito alto. Vamos ver, vamos estudar para ver se a gente não consegue reduzir? Vamos, bora? Tá, então vamos lá, entendeu? E hoje em dia, com esse mundo de inteligência artificial, da tecnologia, né? Cada vez mais as pessoas estão se afastando de pessoas. Sim. E eu acho que hoje o maior diferencial é exatamente esse, é você estar mais próximo das pessoas. E a gente ganha muito mercado com isso. É impressionante. Hoje a nossa carteira, ela se sustenta cada vez mais só de indicação, assim. E aí nós desenvolvemos esse modelo de parcerias, né? Mas hoje a gente recebe indicação o tempo todo. Hoje a gente se sustenta já pela própria carteira. Então, exato. Isso é muito legal. E por que essas indicações? Porque nós literalmente cuidamos do cliente. Ontem aconteceu isso, uma cliente nossa, a própria operadora fez era para ter feito uma ressonância no joelho e colocou como para fazer na perna. Chegou lá na hora e falaram, tá errado. Aí ela, meu Deus, eu vou ter que voltar, vim de longe agora. Ligou pra cá pra gente, a gente já ligou direto pra operadora. Conclusão, conseguimos solucionar, ela já mandou mensagem, falou, meu Deus, muito obrigado. E é engraçado porque ela recebeu uma proposta de uma outra corretora e ela falou, não, vocês cuidam tão bem de mim que eu não vou fechar com outra pessoa, eu quero fechar com vocês. Então, com certeza, esse é o maior diferencial, é estar próximo do cliente.
é ser verdadeiro, é falar exatamente isso. E a gente faz muito isso aqui no nosso escritório, várias e várias vezes. Não, olha, não faz sentido você trocar o plano agora. Continua com o jeito que você tá. Daqui a um ano, quando você sofrer outro reajuste, a gente consegue te apresentar aí uma outra possibilidade, né? De uma forma honesta e transparente. Eu tenho um cliente dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, uma equipe de médicos, que por 4 anos eu falava para ele, não saia desse contrato, que esse contrato é maravilhoso. E depois do 4º ano, ele falou, Larissa, agora tudo que você falava, eu acredito, porque por 4 anos você não recebeu um centavo meu. E aqui esteve ao nosso lado. Então é muito importante isso. Eu fico feliz por encontrar mais empresas assim, porque não adianta, É né? através da sinceridade que você fideliza o cliente, né? Besta é quem acha que é o contrário, mas não. Porque aí o cliente vai sempre falar, não, a referência é essa pessoa, né? Por exemplo, você deixou de ganhar. Poxa, se ela deixou de ganhar e ainda assim me atendeu super bem, imagina se ela estiver ganhando. É Exato. verdade. Verdade. É onde ele pensa, né? Vou com você. E hoje, ainda mais assim, uma coisa que eu gosto de perguntar, né? Porque empreender no Brasil é bom e é um desafio ao mesmo tempo, Com né? certeza. E como está sendo, assim, como vocês trabalharam durante muitos anos em instituições bancárias, como está sendo empreender, tanto no Brasil quanto empreender em família, né? Que é um outro desafio. Empreender já é complicado, agora empreender em família é mais complicado ainda. E como é que está sendo isso? Conta um pouco aí, até para que as pessoas também, porque hoje eu acredito que é a realidade de muita gente, muitas empresas familiares, e com certeza às vezes você pode dar uma dica aí de como melhorar e não levar, às vezes, o problema do negócio para dentro de casa, porque isso acaba também afetando muito, né? E vice-versa. Quer falar? Deixa ela falar primeiro. Vamos ver se tá tudo certo. Eu brinco que a gente se conheceu no trabalho, né? Então, eu brinco que ele conheceu primeiro meu pior lado, porque eu sou muito certinha, eu gosto de ter muito controle das coisas. Então, ele conheceu primeiro meu pior lado e depois ele veio conhecer meu melhor Se lado. é certinho, não é o pior lado. Né? É igual aquelas pessoas na Não, entrevista. eu sou brava, eu sou exigente. Sou perfeccionista. Sou ansioso. Aí eu entrego tudo no momento. Não dá, não dá. E assim, no caso específico, como eu virei CEO da empresa, ele ainda, né, tinha uma relação de subordinação ali entre nós. Então, acho que quando veio pro ambiente ali, De eu acho que é empreender. saber separar as coisas, né? Cada um saber o seu papel e separar as coisas. Então, por exemplo, a gente tem que falar exemplos práticos aqui. Eu gosto muito do exemplo prático. A gente estava sem se falar no pessoal. Só que tinha algumas decisões da empresa ali que dependiam um do outro. Olha, eu preciso falar com você sobre isso, isso e isso e isso. Só que, assim, não se chamou de amor, nem nada. Rebeca. Rebeca. Aqui. Bruno. Se ela me chama de Bruno Marcos, hein? Aí você já entendeu o que tá Aí, o acontecendo. negócio- Não Mas, tá bom. enfim, a gente não vai deixar de se falar Com por conta certeza. disso. Então, esse é um pouco do Sabedoria. do saber separar. Pronto. Eu acho que aqui, no game aqui do escritório, a minha mãe fundou o escritório, né? 25 anos. Eu tava grávida, enfim, na minha gestação. E aí é muito engraçado, porque tem muitos funcionários. Tive uma funcionária aqui do time que descobriu que a minha mãe era minha mãe um mês depois. Porque eu sempre chamo minha mãe pelo nome. Eu não vou chamar ela por ser minha mãe. Eu tenho que estar aqui porque eu sou a Larissa, porque eu sou uma profissional, e não porque eu sou filha de alguém. Então é muito engraçado isso. Tem vários players de mercado, né? Das seguradoras. Falam, como assim? Não é possível, não. E alguns falam, eu achei que era irmã, né? Porque minha mãe é toda jovenzona. Então, acho que essa sabedoria e separar as cadeias ali, né? Família aqui, ambiente, enfim, familiar, ambiente profissional, é a chave para tudo. É o profissionalismo. Muitas vezes a gente chega num cliente, principalmente quando a gente não conhece, a gente não chega de mão dada. A Sim. depender do discorrer da conversa, enfim, a gente fala, ó, somos marido e mulher, Sim. enfim, e aí fica um pouco mais tranquilo de, por exemplo, na hora de ir embora, Sair junto. dar as mãos, entendeu? Mas às vezes é estranho de falar, Rebeca, falar Bruno, mas a gente procura manter Gente, é muito esse engraçado. Pra profissionalismo. gente, né? Até, por exemplo, meu sobrenome profissional é Larissa Lopes. E o Vini é Vini Firmino. E eu casei com o Vini, eu tenho o Firmino do Vini, mas eu não uso. Então é muito engraçado, porque tem muita gente que não sabe. Teve um cliente que me perguntou se a gente era irmão. Aí eu falei assim, não. Nossa, é verdade. Eu durmo com ele. Então é muito engraçado isso, né? Porque eles falam, como assim? Eu chamo de Vinícius, vou falar Mas- pra área técnica. Mas até por já sermos conhecidos no mercado, mas é interessante, porque agora também temos nomes comuns, né? Ele também carrega o meu sobrenome e eu carrego o dele. Então a gente continua se apresentando. Eu continuo sendo a Rebeca Schiavo e ele continua sendo o Bruno Nascimento.
Exatamente. Ele é bom que ninguém percebe. Né? Ninguém percebe. Se o cliente estiver bravo com um, fala assim, não, vou falar aqui com o Vinícius. Nossa, e era engraçado que você fala do nome rapidamente. Meu sobrenome é Silva, como grande parte dos brasileiros aí tem o maior orgulho. Eu tive um chefe uma vez que ele falou, olha, coloquei lá meu cartãozinho lá, era Bruno Silva. Ele olhou assim, como Bruno Silva você não vai chegar a lugar algum. É Nascimento. Que isso. O cara tinha preconceito com o nome, enfim. Deus. Mas enfim, pegou, enfim. Eu lembro que uma vez eu entrei numa empresa e meu e-mail veio como automático lá. Ele vinha o primeiro e o último nome. Sim. Só que, cara, meu LinkedIn tá tudo como Nascimento. E falei, cara, eu preciso que você coloque Nascimento. Se chegar o Silva lá, o cara não vai saber quem é. Se ele não se der o trabalho de olhar a foto, enfim. Exato. Então, foi um trabalho do caramba. Então, você falou do nome profissional. A gente pega um sobrenome, tem o nosso sobrenome, Exato. o sobrenome da empresa também, né? E respondendo tua pergunta de empreender, assim, é aquele frio na barriga, né? De você fala, poxa, esse mês, como é que vai ser? De onde vai vir? De onde eu vou tirar? Enfim, então exige um comprometimento muito grande, uma dedicação que, enfim, mesmo trabalhando para os outros, a gente já tinha, porque é muito nosso, da nossa índole, enfim. Então, eu tive empresa que culturalmente falava, você tem que ter dor de dono. Você muitas vezes tomava, enfim, mas não é a mesma coisa. Então, você não faz com você, nossa, eu tô aqui ainda, tá? Não, tô fazendo porque é meu filho, eu tô vendo Você vai o vendo meu crescer. filho, meu bebê tomar corpo. Então, essa parte é muito legal, você gerenciar muito o seu tempo. A gente fez uma viagem mês passado, né? Poxa, era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, a gente pegando a estrada, mas assim, online, tanto no e-mail, no WhatsApp, enfim, se algum cliente, se alguém da equipe chamasse, enfim, maravilha, mas assim, sem peso na consciência algum. Eu lembro quando eu trabalhava como CLT, se eu saísse antes do meu horário, por mais que tivesse combinado com o meu chefe, para consulta médica, alguma coisa, enfim, eu ficava com um pouco de remorso, com peso na consciência, assim, então eu chamava isso de comprometimento. Mas eu não quero aqui, a ideia não é romantizar o empreendedorismo, é muito desafiador. Vou te dar alguns exemplos. A gente tem cada um de nós tem o CNPJ que é ela do escritório de advocacia, eu da empresa para a qual eu emitia nota para prestar serviço em alguns fundos que eu trabalhava, e a gente abriu a SN, que é nosso em comum. Por questões de faturamento, estratégica, enfim, a SN está no lucro real, né? E aí a gente falou, vamos fazer a retirada do Prolabore. Aí veio o Prolabore dela e veio o meu, exatamente o mesmo valor. Quando eu vi o valor do imposto do meu e do dela, eu falei, mas que é isso, cara? Então, poxa, modéstia à parte, se eu olhar balanço, faço a declaração de imposto de renda da minha família, da família dela, a minha, e ver aquilo, não tinha a mínima ideia do que era. Aí a gente ligou para a contabilidade para entender. Ele falou, não, porque essa aqui está no lucro real, a tributação é maior e tal. Então você vê como é complexo. São várias coisas ao mesmo tempo. Despesa é melhor você colocar em uma empresa, os funcionários é melhor você registrar por outra, enfim. Mas são coisas que você, a não ser que você se prepare e tenha aquela cartilha ali ticando, você só aprende quando você... Não, e não tem como. Eu sou formada em administração, faço direito, estou no 4º ano de direito no Mackenzie, fiz 2 pós-graduações. Por que eu estou falando tudo isso? Esses dias uma funcionária me perguntou, Lari, você não está cansada? Você não cansa, não? Eu falo, minha filha, só Jesus sabe quando eu deito as minhas costas na cabeça e eu sei como é deitar e o cansaço que vem. Aí a pergunta é, por que há 12 anos eu continuo estudando, né? Desde que eu saí da escola, eu nunca mais parei de estudar. Mas porque empreender é crescer e aprender todos os dias. E tem tanta gente que já está anos-luz à sua frente, você vai aprender com o erro dele, é o que você está contando. Então, essa troca de gente, mentoria e crescer nisso. Então, empreender não é fácil, é maravilhoso, é lindo você ver uma operação dando certo, você ver pessoas vestindo a camisa, é maravilhoso você viver esse dia a dia. Empreender no Brasil é o dobro de difícil. Não que eu empreenda em outro lugar, né? Mas contando de histórico, a gente sabe quanto é difícil, mas é maravilhoso. Eu amo esse game, acho que... Não, tanto de imposto, ontem a gente foi abrir abrir lá, quando foi ver a questão do imposto, falei, Meu é isso Senhor. tudo? Meu Deus do céu, pra onde vai esse dinheiro todo, né? Porque a gente sabe como é que funciona, mas é muita loucura, né? E é algo que você se apaixona. Eu verdade. vou dar o meu depoimento pessoal aqui. Para mim, eu ia me aposentar no banco. Eu ia me aposentar. Porque eu gostava a de carreira fazer bancária traz esse lugar, né? É legal, acho que Traz o passado foi autoridade. muito mais glamouroso, verdade. enfim, Sim, com né? certeza. Então, principalmente você pega, por exemplo, cidade pequena, você conhecia o prefeito, o gerente do banco, enfim. Então, tinha um pouco disso. Então, assim, é muito bacana, eu venho de uma origem muito humilde, assim,
me proporcionou acesso a pessoas de poder aquisitivo muito maior, enfim, Sim. que o meu círculo social à época Não te levaria. não me levariam, entendeu? Então, me abriu muitas portas, eu sou eternamente grato. E assim, o tanto de história, de exemplos de pessoas que você conhece, positivos e negativos. Então, quanto empresário a gente não conhece? Eu particularmente gosto muito, a gente tem a tecnologia, facilita muito, mas acho que a reunião no Teams, no Google Meet, ela é muito direcionada. Vai e fala sobre esse assunto e ponto. Quando você vai na empresa, principalmente quando você vai conceder crédito, você precisa de um feeling. O que eu percebo? O empresário, quando ele tem domínio do negócio, paixão, ele te leva para conhecer a operação. Ele sai andando com você e fala, essa máquina faz isso, aquilo, tal, 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 tal. Você vê empresário que ele sabe o nome de cada um dos funcionários dele. Então você fala, poxa, esse cara tem empresa na mão. Esse cara conhece o que ele faz. E ele fala toda a história dele. A partir do momento que ele fala toda a história dele, a gente tem que fazer lá um relatório de visita para propor um crédito. Você presta atenção, o cara fala tudo. Quando você vai preencher aquele relatório para defender o crédito dele, Ele flui, né? ele flui. Então você precisa complementar muito pouca coisa. Você pergunta muito pouca coisa para ele no pós-visita, falando de crédito especificamente. Então dá muito mais segurança. Você tem esse tato quando você está ali na empresa. Eu sou bem old school nesse ponto. Adoro estar no cliente, adoro estar na empresa. É muito legal. Não, a rua traz uma coisa assim, são histórias. Eu vou te falar, é o que você falou. O Teams, o Meet, ele é direcionado ali. Oi, Rê, essa é a nossa proposta de plano de saúde, papá, beijo, tchau. Tchau. O antes e o depois, e aí, como você tá? Nossa, sua filha tá melhor, não sei o quê. Então, essas coisas que a vida do comercial propõe são maravilhosas, né? Eu sou apaixonada. Eu Eu brinco também que eu não sei prefiro- qual outra carreira eu teria se não Eu comecei comercial. a empreender com 15 anos, né? E é engraçado, até hoje eu não tenho carteira de trabalho, nunca tive carteira de trabalho. Já eu tirei meu 14 anos, era meu sonho. Que loucura. Eu comecei a empreender com 15 anos em uma empresa de venda direta, marketing de relacionamento, e aí foi ali onde foi a minha escola. Então, até os meus 21 eu fiquei nessa empresa. Na época, eu trabalhava como se fosse um modelo de franquia. Eu cheguei a ter 13 modelos de franquia desse quando eu tinha 18 anos. E foi engraçado porque com 21 anos eu quebrei. E assim, foi um momento que eu falei, meu Deus, e agora? E engraçado que eu olhava e falava assim, mas eu não quero trabalhar para os outros, eu não quero, sabe, entrar naquela corrida dos jatos, eu trabalho, poder pagar a conta para ter o que comer, para poder ter o que se locomover, poder trabalhar, poder pagar a conta. E quando tu vê, tipo, a vida passou e aí? E aí eu lembro que eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou vender brigadeiro. Eu fui pra rua, vendi brigadeiro, e foi até antes de entrar a pandemia. E foi uma fase, assim, que eu aprendi muito também. E naquele momento, quando eu, de fato, assim, meu negócio derreteu, eu pude olhar e falar assim, caramba, eu preciso diversificar os meus ganhos. Então, Voltando para aquela hora da sexta, né? exato. Sim. E ali foi onde eu falei, caramba, eu preciso diversificar, porque eu tô aqui agora vendendo brigadeiro, porque dos meus 15 aos meus 21 eu trabalhei, viajei pra caramba, ganhei dinheiro, nossa, conheci, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, e por conta daquela empresa já tinha viajado para 10 estados, ganhei na época 3 viagens de cruzeiro, e aí eu cheguei um momento que eu olhei e falei, caramba, e agora? Eu não tenho dinheiro pra poder, tipo, pagar o aluguel. E foi um desafio, mas graças a Deus, nenhuma estação dura a vida toda. E aí eu aprendi muito nessa. E o inverno ele vem muito para ensinar a gente, né? Sim. Eu aprendi muito naquele momento, mas é muito isso. Assim, hoje eu amo empreender, eu não me vejo sendo CLT. Desde novo eu sempre olhei e falei, cara, eu quero empreender, skin the game, essa loucura que vira um mês, você não sabe quanto que você vai Quanto vai ganhar, ganhar. mas correr Você não atrás. sabe dia de amanhã, né? Exatamente. Não, sabe? Muito bom. Ai, gente, que papo delícia. Amei conhecer a história de vocês, mas principalmente o quanto é importante. Eu acho que todo resumo, se a gente pudesse fazer desse podcast, é da importância da educação em todos os pilares, mas principalmente a financeira, né? Porque a história daquele senhor me marcou. Tô lembrando de verdade, desde a hora Caramba, que é você falou, verdade. porque como é importante. Esse menino mudou a vida dele por conta de um seguro, por conta de uma indenização, mas ao mesmo tempo a mãe ali e outro irmão também tiveram rendimentos pelas aplicações que Sim. eles fizeram junto com você ali naquele momento da agência. E como é forte isso, né? Como as nossas escolhas definem realmente o nosso futuro como um todo e como é importante a gente estar à frente ali dessas coisas, né? Elas marcam, né? Então, até para dar números finais aqui também, o que eu tiro de lição de tudo isso também, a educação financeira ela exige humildade. Sim. Então, humildade em todos os sentidos, que você é empresário, você tem um mês melhor, você fez isso. Fala, nossa, mas você tem que ter em mente
que não é todo mês que aquilo vai acontecer. Maravilha, eu vou trabalhar para que todo mês aconteça, mas você não pode elevar o seu padrão de vida Fazer dublê de rico, já. né? Exatamente. Então, vamos lá. E a mesma coisa, quando eu olho ali os limites de cartão de crédito, eu falo, gente do céu, se eu pegar tudo isso aqui, eu não pago. É. Né? Então, E é o que o cartão pouco. quer. É na vida, é educação financeira para a vida, educação alimentar, enfim, nós dois aqui fizemos cirurgia bariátrica. Tem 8 anos que eu fiz. Se eu quiser, eu consigo comer mais do que eu como hoje. Mas se eu comer, eu vou engordar de novo. E Para volta eu pra passar trás. novamente tudo que eu passei, então é aquilo que você falou, o inverno ensina muito. Então, por isso que é importante. Já tive dificuldade financeira também, não quero passar mais por aquilo. E através das nossas experiências, a gente poder replicar isso para as pessoas e fazer a diferença na vida delas. Ensinando elas. Mas eu acho que é muito ligado também a dar passos maiores que as pernas, né? Sim. Exato. Esses dias eu estava numa reunião e era uma proposta de, enfim, para a gente fazer parte de um projeto. E aí eu conversei de forma muito sincera com ela. Eu falei assim, olha, de verdade, hoje financeiramente falando, a gente consegue isso, mas será que é necessário? Eu não quero fazer dublê de rico. Sim. Eu não quero me colocar. E é o que a gente vê. Sabe aquele meme que é o cara com iPhone 15 e a casa de tijolo? Aí você fala, gente, não faz sentido, né? Ou tanto de endividamento através dos financiamentos, juros extremamente abusivos, e as pessoas se expondo a isso porque querem manter um carro, talvez. Enfim, então é muito perigoso. Como é isso, exatamente essa frase que você falou. Parabéns por ela, porque é a humildade que a educação financeira requer, né? A gente em casa tem se colocado, porque só um parênteses, um pouco antes da gente casar, 6 meses antes da gente casar, eu fiz uma cirurgia de redução mamária. Eu tinha uma questão na mama e ela tinha um crescimento desordenado. Resumo, eu fui fazer essa cirurgia. E a cirurgia até então era super tranquila, não é só ir, perfeito, só acabou, uma semana já tá tranquilo, em um mês você pode dirigir. Mas durante a cirurgia eu tive um problema seríssimo. Eu fiquei 72 dias no hospital. Meu Quase Deus. morri, tive uma necrose. Por que eu tô contando tudo isso? A gente tinha um planejamento A, Uhum. e aconteceu A mais B mais C mais D. E esses pulos dos gatos que a vida dá, ela acontece que pega de jeito. E se você não tem uma educação financeira, um dinheiro guardado, qualquer circunstância, o que vai acontecer? Ainda mais a gente que vive do dia a dia, a gente tem que fazer acontecer, senão o escritório vai dar uma parada, vai dar uma enguinada. Então, como é importante, como pessoa, a gente parar para olhar o futuro e entender que se a gente não parar para se programar, vai dar ruim. E que a gente não consegue controlar tudo. E ser empresário é exatamente isso. Até porque se desse para controlar tudo, a gente já teria bilionário, né? Exato. Exatamente. Então, voltamos. A gente está correndo risco o tempo todo. Exato. Verdade. Gente, chegando agora na reta final, eu gosto muito de dar um texto que até o Joel J. Eu lembrei do Flávio Augusto porque o Flávio Augusto é da Silva. E ele tem muito orgulho de falar disso. Ele fala, ele até postou esses dias, era só mais um Silva que a estrela não brilha. Aí ele falou, e aí ele virou bilionário, né? E é o Silva, né? Ele é É, o o Silva. Silva. E o Joel J ele fala nisso, né? Ah, imagina que hoje esse episódio ele esteja sendo transmitindo para todo mundo, cada um recebendo o seu respectivo idioma. E aí eu queria que vocês deixassem aí um texto, uma frase, não só num negócio Um de vocês, recado. um recado, mas de fato aí para que quem esteja ouvindo vocês possa receber essa mensagem aí de alguma maneira. Pode ser qualquer coisa. Nossa, que desafio, hein? Investimento. Você que é bom, mano. Você que é Não, bom, o hein? comercial é Já- você. Eu sou resolvedora de problemas. Gente, você já escreveu 2 livros. Tem aquela brincadeira lá, não é brincadeira, é uma frase que fala Que assim, é, na você- vida, Você eu precisa já plantei uma plantar árvore, escrevi um livro e tive um filho. A Rebeca só falta Só ter falta um o filho. Esse aí tá fácil, porque ó, escreveu um escrever um livro e plantar árvore acho que é mais difícil do que fazer filho. Exatamente. Vai falar? Eu vou ter que inventar. Pode, não, pode falar. O que eu teria para dizer aqui a gente falou um pouco aqui, vou trazer para a vida mesmo, assim, né? Os desafios que a vida nos trazem, o inverno ensina muito, enfim. Então, o sentimento ele é muito bom, mas é importante a gente pensar, seja na nossa vida financeira, na nossa educação, na nossa vida profissional. Pensar, aconteceu, deu problema? Respira, calma, olha ele como um todo para você pensar como é que você vai resolver. Os meus pais me diziam uma frase: para tudo na vida tem jeito, só não para a morte. E olha só, é a única certeza que a gente tem. É verdade. Então, tenha calma, gente. Pensem
para vocês tomarem suas decisões em qualquer âmbito da vida de vocês. Então, é o que eu procuro aplicar para a minha, procuramos Para a aplicar empresa. na nossa vida pessoal, na nossa empresa. Calma, tem hora que aperta muito, a gente se desespera, mas tudo se encaixa. E se tiver precisando de um dinheiro, quem que procura? SN, Assessoria de Crédito e Capital. Se achar que está pagando muito caro, procura SN, Assessoria de Crédito e Capital. Qualquer coisa dentro da sua empresa, da sua vida pessoal, que você busque algum tipo de melhoria. Poxa, eu preciso poupar o dinheiro, meu dinheiro pode ser mais barato. Poupar não é só guardar, é você pagar menos pelo dinheiro também. Isso também é poupar. Ser um salvador do dinheiro, né? Como aprendemos na semana passada. Ai, é verdade. A Lari, ela esqueceu disso. Hoje também. É. Nem te conto que você cai pra trás. Conte-nos, Rê, se você pudesse dar essa frase aí pro mundo, qual seria o seu recado? Eu acho que, indo na linha de raciocínio do Bruno, humildade, que a gente falou aqui já, humildade, sabedoria e, além de tudo, saber olhar para o lado. E saber que ninguém entende de tudo. E saber fazer grandes parcerias para um sucesso. Porque a gente não pode ter clientes simplesmente para ganhar. Aqui, na SN, a gente quer ter clientes para que a empresa seja saudável. E se ela não estiver saudável, nós queremos entrar para, de fato, reestruturar. Então, é ter humildade para ouvir, aprender. Ninguém entende de tudo, mas todos temos juntos, duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, todos juntos, nós podemos sempre aprender e achar uma solução. Teamwork. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Nós vamos colocar aqui embaixo o @ no Instagram deles. Então, se de fato vocês estiverem precisando, De qualquer solução, qualquer solução financeira, exato, podem procurá-los porque eles são especialistas nisso. Então, é algo que a gente sempre fala muito, né? Falar com um especialista. Então, nós vamos colocar aqui. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda esse episódio para um amigo, para que ele possa receber e aprender aí um pouco sobre a área financeira, que esse assunto é um assunto muito bom, né? E trazendo um adendo do que o Vini tá falando, é isso. Procurem mesmo a SN, porque são tantos juros, são tantas coisas que às vezes no bolo do nosso dia você tá pagando ali que você poderia economizar. Então, assim, procure os caras que com certeza eles vão te ajudar, tanto no olhar jurídico, mas também na questão comercial e técnica de crédito no mercado. E aí, eu passo as palavras para vocês para agradecer. Que conversa maravilhosa, que alegria. Eu fico muito feliz pelo podcast, porque traz muito conhecimento que a gente não vai ter. E essa troca, quando você falou da rua, é isso, né? Essa Exato. troca, esse crescimento, essa coisa. E não né? saber o que vai falar, o que vai rolar, o que vai perguntar. É um papo gostoso, pauta, né? que flui. Não tem pauta, essa espontaneidade. Eu adoro essa espontaneidade do podcast. Então, agradecer vocês por estarem aqui com a gente, agradecer nosso telespectador e fazendo aqui esse ensejo do que o Vini tá falando. E se inscreva no canal. A gente tá tendo inscreva. papos tão maravilhosos e é um prazer poder Toda entregar semana. esse conteúdo pro Brasil, né? Toda semana a gente tem novos episódios, então esse episódio ele já vai pro ar essa semana e na próxima semana já temos mais um novo episódio, então se inscreva, que isso é muito importante pra gente. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, obrigada, Rebeca e Nossa, Bruno. Foi um obrigada. prazer Gente. ter vocês aqui com a gente. Vamos já marcar nosso segundo papo. É verdade. Bora falar de juros, bora falar de endividamento do Brasil. Tem tanto assunto, né? Tem. Nossa. O céu realmente. O mercado é limite. grande. O mercado é grande, tem muito rio pra nadar. Mais uma vez, obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Obrigado. gente. Tchau, tchau.